Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. O texto de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler o versículo 31, diz assim: Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era Lázaro que tinha morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus, quando viu, meu irmão, aquela cena de velório, as pessoas chorando, ele chorou também, se comoveu. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Aqui, meu irmão, é o seguinte: Lázaro tinha morrido, e aí mandaram a notícia para Jesus, Marta e Maria: Olha, teu amigo morreu, está morto. E Jesus ainda esperou 2 dias, meu irmão, até chegar lá. Jesus não foi apressado. Mas Jesus ainda disse assim: Eu me alegro de não estar lá. Eu me alegro de não estar lá na hora, porque se eu estivesse lá, né, Jesus estivesse lá, talvez Jesus tinha curado ele para ele não morrer. Mas Jesus disse assim: Eu me alegro de não ter estado lá no dia que ele morreu. E isso vai ser para a glória de Deus. Essa morte aí vai ser para a glória de Deus. Ele disse: E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Jesus sabia o que ia fazer, né, meu irmão? E aí os judeus que estavam consolando Maria pensaram: se não, ele não podia, ó, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Os judeus viram que Jesus, no capítulo 9 aqui do Evangelho de João, Jesus curou um cego de nascença. O homem que era cego e estava adulto já, Jesus curou. Aí os judeus falaram. Aí deu até briga, né, meu irmão? O pessoal querendo matar Jesus porque ele tinha curado esse cego. Deu briga com os judeus. Ele dizendo, os judeus querendo apedrejar Jesus, Jesus dizendo assim: Por qual obra boa que eu fiz, vocês estão me apedrejando? Eu fiz muitas obras boas. Por que vocês estão querendo me apedrejar? Só porque eu fiz um homem enxergar no dia de sábado? E aí os judeus pensaram: se ele fez o cego enxergar, ele não podia fazer Lázaro não ter morrido? E aí Jesus fez, meu irmão. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, que era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te disse, se crer verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa, amarrado, meu irmão, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir.
desamarrar e deixa o homem ir, viu, meu irmão? Jesus, você vê, ele ressuscitou um homem depois de 4 dias morto. E o que eu quero trazer para a nossa meditação nesse texto aqui é que Jesus chorou. Jesus chorou. Em Hebreus, meu irmão, em Hebreus 4, 15 diz assim, ó: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa frase que onde diz assim, Jesus chorou, meu irmão, mostra que Jesus ele descendo da sua glória, sendo como Deus e se fazendo pecado, se fazendo carne, ele pôde sofrer tudo que nós, ele pôde sentir tudo que nós sente, fome, dor, limitações, né? Porque lá no céu, na glória, ele, onde ele está agora, ele é ilimitado. Mas nós vemos que aqui, quando ele veio para cá, ele tinha algumas limitações. Algumas limitações, né? Humano, teve sono, cansaço, fome. Ele teve isso. Aí isso mostra que ele é um de nós. Um de nós. E sendo um de nós, sabe tudo que nós sente. Mas aqui em Hebreus ele diz, ó, ele é um de nós, foi tentado nas mesmas tentações que nós, mas sem pecado, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa, mas nós temos que pode. Nós temos um que pode. Tem todo o poder no céu e na terra. Ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele chorou por Lázaro. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí por isso cheguemos, pois com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós temos que chegar com ousadia perante Deus, meu irmão, usando o nome de Jesus. Sabendo com confiança, sabe o quê? Que Jesus foi enviado não para nos julgar, mas ele diz assim, eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. Então nós temos que usar essa confiança, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Então nós temos que usar dessa confiança, que a Bíblia diz que Deus está lá à direita de Jesus, intercedendo por mim e por você. E um que se compadece das nossas fraquezas. Ele chorou por Lázaro. E aí, ele não amava não só Lázaro, meu irmão, não amava não só Lázaro. Os judeus olharam, vendo ele chorando por Lázaro, disse assim, vede como o amava. Mas a Bíblia diz em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus dizia toda hora, ele dizia assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. João 4,34. João 8,29. Jesus diz, o Pai me ama e não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. O que agrada a Deus? É Jesus ter vindo para salvar a nossa vida. Em João 10, 17, diz assim, ó, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Por isso o Pai me ama. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para tomar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, meu irmão, Jesus está lá à direita de Deus. Não é intercedendo, não é de forma brigando com Deus. Eles têm a mesma vontade. Qual é a vontade essa? De salvar a minha e a tua alma. Amém? Por isso, chegue com confiança perante o trono de Deus, sabendo que Ele te ama. E sempre crendo no Filho que Ele enviou. Que Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão o Filho. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém? O caminho até Deus é Jesus. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém.